Olá, mames and girls, tudo bem com vocês? Gente, eu tava um tempo meio sumida aqui do canal, porque esse período de fim de ano pra mim é bem difícil lá no trabalho, muito corrido. Vocês devem ter percebido que o Marcelo gravou vários vídeos aí, tava num local diferente porque ele tava fora do trabalho, mas agora eu estou de volta e queria já aproveitar o gancho do último vídeo dele para falar sobre adoção. Então, se você tem curiosidade de saber sobre esse assunto, não apenas questões práticas, mas também algumas questões emocionais que envolvem o processo, fica aí com a gente. Bom, gente, então, como eu disse no vídeo anterior, que o Marcelo comentou sobre alguns milagres de São Judas Tadeu, ele comentou, né, sobre a minha gravidez, né? E aí ele falou, né, que durante todo o processo, os 7 anos que a gente ficou tentando, num determinado momento a gente acabou tentando o processo de adoção, né? E eu sei que esse assunto é um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, não tanto pelos aspectos práticos do processo em si, porque é uma informação até bastante fácil de você obter na internet e não é um processo muito complicado e tudo mais. Mas existem outras coisas e o objetivo do canal é sempre falar daquilo que ninguém comenta, né? Daquele ponto de vista que as pessoas não costumam comentar por razões diversas. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Bom, nós tentamos 2 vezes o processo de adoção. Tá? A primeira vez a gente acabou não chegando até o final, não sendo habilitado, porque como nós entramos juntos, enquanto casal, todas as etapas do processo têm que ser feitas pelos dois. E algumas etapas, obrigatoriamente, temos que estar juntos. E no meio do processo, ele acabou tendo que se ausentar. Na época a gente morava lá no Rio Grande do Sul. Ele teve que sair de lá, foi transferido para o Rio de Janeiro, por conta do trabalho. E ficou um ano fora, né, lá fazendo um curso, etc. E por isso a gente não conseguiu dar continuidade ao processo e ele foi arquivado. Aí passou algum tempo e a gente acabou amadurecendo um pouco mais a ideia, com mais tranquilidade. E aqui, quando a gente já estava aqui em Manaus, a gente retomou esse projeto e fez o processo. E aí sim a gente conseguiu chegar até o final, né? Fazer todo o processo de habilitação. Primeira coisa, vamos falar primeiro ali alguns. Vou mesclar alguns aspectos práticos e aspectos emocionais aí que envolvem. A primeira coisa foi a tomada da decisão. Na verdade, assim, eu meio que tomei essa decisão um pouco antes dele. Ele foi um pouco mais relutante no começo e eu, obviamente, não quis forçar a barra, porque não é o caso, tem que ter muita convicção. Quando você decide adotar, você tem que ter muita convicção do que você quer, porque não é um processo fácil e eu imagino que depois também, quando a criança chega, toda a adaptação também não é fácil, assim como um filho biológico também não é fácil sempre. E aí eu acabei, né, esperei, não fiquei insistindo até que ele também sentiu, tocou no coração dele e ele também tomou essa decisão junto comigo. Então só aí nós iniciamos o processo. Um aspecto prático, né? Como o processo se inicia? É por meio de uma petição junto à Vara da Infância e Juventude. Tem que ser dada entrada no processo no estado onde você reside, preferencialmente no município onde você reside, se tiver uma Vara da Infância e Juventude no município onde você reside. Mas não pode ser fora do estado onde você mora. Tá? Essa é a primeira restrição. Não significa que quando você for habilitado e entrar na fila, não vai poder ser chamado de repente para receber uma criança que esteja em outro estado. Isso é uma parte do processo também. Mas para entrar com a petição, tem que ser onde você reside. Aí tem que ter advogado? Não necessariamente. A gente fez o processo sem advogado. Porém, tenha consciência que se você fizer o processo sem advogado, você tem que ter uma certa disponibilidade de ficar correndo atrás das informações, de ir lá no fórum. Você não vai ter aqueles acessos, aqueles atalhos, né, que os advogados têm por já frequentarem ali o fórum. Então, às vezes, se torna um pouquinho mais complicado por conta disso. Feita a petição, você aguarda lá, né, ser protocolado e tal. Aí a primeira etapa, junto com a petição você entrega uma série de documentos, aí sugiro que você consulte, né, no site do Juizado da Infância e Juventude, quais são os documentos, mas aquela coisa básica, comprovante, documento de identificação seu,
e do seu cônjuge, se você estiver entrando com o processo junto com ele. Uma outra coisa, abre parênteses, não necessariamente você tem que ser casado, não necessariamente você, em sendo casado, não necessariamente tem que entrar junto com o cônjuge no processo, tá? Qualquer pessoa maior de idade pode entrar com o processo de adoção, independentemente do estado civil, se for casado, independentemente de entrar junto ou separado do cônjuge, não, isso aí indifere, tá? Mas a documentação é aquela básica, documentação de identificação, né, dos pretendentes, comprovante de residência dos pretendentes, né? Não é muita coisa não. Aí tá, entrou com a documentação lá, você vai aguardar a convocação para as entrevistas. A sequência das entrevistas varia de um estado para o outro, mas sempre tem entrevista com o assistente social e entrevista com o psicólogo. Geralmente com o psicólogo é mais de uma entrevista, lá no juizado mesmo, e com o assistente social tem uma entrevista no juizado e uma visita na sua residência, para conhecer o local onde você mora, se tem condição de receber uma criança e tudo mais. A entrevista com o assistente social é bem prática, vamos dizer assim, é bem voltada realmente se você tem uma estrutura para receber uma criança e tudo mais. A entrevista com o psicólogo, a psicóloga, é um pouco mais intensa, vamos dizer assim. Porque é nesse momento que você vai ser questionado das suas razões para adotar, do perfil da criança que você deseja adotar. E aí são questões que muitas vezes são vistas com um certo preconceito, até por nós mesmos. Vou dar um exemplo para vocês. Muito se fala assim, dos motivos para a pessoa adotar. Muitas pessoas tratam isso como se devesse ser um ato meramente altruísta, somente altruísta, né? Eu quero adotar para ajudar a criança, né? E às vezes até criticam quem fala, não, eu quero adotar porque eu tenho um desejo de ter um filho e infelizmente eu tenho dificuldade ou não quero. Tem gente que não quer engravidar. Então, às vezes essas pessoas sofrem críticas e não é justo. Eu mesma me questionei em alguns momentos assim, até falei, poxa, mas tá errado eu querer adotar porque eu desejo ser mãe e não consigo engravidar. Não é injusto, não tá errado, não tem nada de mal nisso. É uma troca, é um amor que eu tenho que eu quero oferecer para uma criança e infelizmente não foi possível, né? Naquele momento não tinha sido possível ainda pelas vias naturais, vamos dizer assim. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa tem que tirar da cabeça dela, né? Se desmistificar. Outra coisa é em relação ao perfil da criança. Bem, quanto mais novinha a criança que você deseja adotar, mais difícil, todo mundo sabe disso. Se for menina, se a pessoa fizer questão que seja menina, também é mais difícil. Tá? O perfil que a gente pediu na época é que fosse criança até 2 anos, independentemente de sexo, pra gente era indiferente o sexo, etnia pra gente também foi indiferente, porque tem gente que faz questão, também não critico. Às vezes a pessoa não quer no futuro contar para a criança, então quer que tenha uma semelhança física com ela. Eu, assim, sinceramente, depois de passar por todo o processo, assim, muito difícil eu criticar alguma atitude do pretendente à adoção. A não ser coisas absurdas, obviamente. Mas, né, na época esse foi o perfil e a gente pediu criança saudável. Isso também é uma outra coisa que às vezes as pessoas criticam. Mas se você tiver um filho biológico, você não vai escolher se ele vai ter uma necessidade especial ou não. Realmente, não vou poder escolher e eu vou ter que dar um jeito. Mas se eu tenho a possibilidade de escolher uma criança que eu tenho condições de dar o suporte para ela, eu vou escolher. Não adiantava, assim, na condição que eu tenho na minha vida, eu falar, não, eu tenho condição de receber uma criança especial. Eu vou receber uma criança especial, eu vou ter que abandonar o meu trabalho ou o meu marido abandonar o trabalho dele. A gente vai ter condição financeira de viver com o salário de um só e dar uma condição boa para essa criança, adequada para essa criança? Não vou ter. Então tá errado eu falar que eu tenho preferência, eu posso escolher, eu vou escolher dar uma vida mais difícil para a criança?
Não vou. Eu tô errada? É injusto? Não é. Mas, infelizmente, as pessoas falam muito sobre isso, né? Criticam muito. Então, o perfil que a gente colocou na época foi esse. E tudo isso é tratado na entrevista com o psicólogo. E como eu disse, quanto mais novinha a criança, mais difícil realmente, porque assim que chega já vai, todo mundo quer uma criança mais novinha, né? Dificilmente alguém tem a coragem, eu falo que realmente é uma coragem, um ato de coragem adotar uma criança mais velha, porque é um desafio. Passar da entrevista com o psicólogo com a assistente social tem uma terceira etapa, que é o quê? É uma espécie de um curso, vamos dizer assim, para pretendentes à adoção. Aí também varia, cada estado faz de uma maneira. Eu vi estados que fazem apenas um encontro. Aqui no Amazonas é feito uma espécie de um curso, são 3 encontros, é uma parceria com um grupo de apoio à adoção e foi assim, as reuniões são aos sábados, então a gente teve que ir lá 3 sábados, tem umas datas já pré-definidas, um cronograma, e ali são tratados o quê? São famílias que têm filhos adotivos e que contam a sua experiência, compartilham ali a sua experiência, a sua vivência, falam das dificuldades, das coisas boas, enfim, para tentar preparar, né, aqueles pretendentes à adoção. Encerrado esse curso, eles dão um certificado, você leva lá para o juizado e aí é só aguardar a sentença de declaração, né, da pessoa habilitada para adoção e aí entra na fila. A fila pode ser acompanhada, geralmente pode ser acompanhada ali online, a sua posição só na fila, não tem os nomes, né, porque tem toda a questão ali do segredo de justiça para preservar, né, e quando você é habilitado, você tem que ir lá no juizado para pegar uma espécie de um ofício de apresentação nos abrigos. A partir daquele momento não é obrigatório, mas eles aconselham veementemente que você comece a visitar os abrigos para conhecer a realidade das crianças, conhecer as crianças, ver como é que, né, você se situar um pouquinho melhor ali na situação em que você se encontra. O nosso processo, esse processo todo, desde a petição até a habilitação, demorou em torno de uns 9 meses. É um prazo bem curto, vou lhe ser sincera. Foi um processo considerado rápido. Aqui foi um processo rápido. Para outros estados com maiores demandas, demora mais de anos. Né? Mais de 1 ano, mais de 2 anos, em alguns casos demora bastante, porque você tem que ir aguardando as convocações para fazer todas essas etapas. Então demora bastante e o nosso eu considero que foi bastante rápido, considerando tudo que a gente leu a respeito. E a partir daí a gente começou a visitar os abrigos. Aí foi quando a coisa ficou mais difícil. Vou explicar para vocês por quê, e aí mais uma vez eu estou dizendo, a gente gosta de falar aquilo que ninguém fala. Não de se deparar com a realidade das crianças, nem nada disso, não, porque a gente já estava acostumado a visitar abrigos, a gente já, tanto eu quanto o Marcelo, desde a infância, adolescência ali, estava acostumado já a visitar, para ajudar as crianças quando a gente estava ali, né, mais jovem ali, a gente já namorava, mas a gente participava de festinhas de fim de ano, de Dia das Crianças, né, ia lá para brincar com as crianças, levar doações, etc. Então a gente já conhecia um pouquinho dessa realidade. Lógico que é um ponto de vista diferente quando você é pretendente à adoção. Mas o doído foi quando a gente começou a visitar abrigos e as pessoas, as responsáveis, né, pelos abrigos, pela condução dos trabalhos ali, viravam pra gente, não, olha só, se vocês ajudarem bastante, a gente pode ajudar vocês, facilitar aí para vocês serem chamados logo. O perfil que vocês querem é um pouquinho difícil e tal, é criança muito novinha, é difícil de conseguir, rápido. Então, se vocês ajudarem bastante, a gente tem aí uns caminhos. Basicamente, vamos falar português claro, estava vendendo criança. Basicamente, era isso que a pessoa estava fazendo. Não aconteceu em apenas um abrigo, foi em mais de um, tá? E isso para mim foi uma decepção total. A gente continuou visitando os abrigos, mas foi aquele momento ali, para mim, foi o momento
que me fez tomar a decisão de tentar mudar a minha cabeça, de que talvez eu não tivesse nascido para ser mãe, porque eu não ia me submeter a esse tipo de situação, não ia corroborar com esse tipo de situação, né? O Marcelo tampouco, a gente compactua dos mesmos princípios, né? E foi aquele momento que eu meio que falei, poxa, seja o que Deus quiser, vamos ficar aí na fila, vamos aguardar. Em média, esse perfil que eu comentei aqui com vocês foi o perfil que a gente definiu, dá em média uns 2 anos de espera no mínimo, às vezes mais, dependendo do estado onde a pessoa mora. Então, assim, aquele momento foi quando eu meio que desisti, vamos dizer assim. Pela primeira vez na minha vida eu desisti de ter filho naquele momento. E foi justamente quando aconteceu de eu engravidar. Sim, coisa de semanas depois eu descobri que eu estava grávida. Então, as circunstâncias, o Marcelo já comentou aqui no vídeo anterior, foi realmente assim, coisa de Deus mesmo, milagre de Deus. Talvez nesse momento em que eu desisti, eu me permiti deixar ele agir na minha vida e operar esse milagre, mas o processo foi esse. Então, por isso que eu digo que não é um processo fácil, você tem que ter convicção quando você toma essa decisão, por mais que seja uma troca, né, uma troca muito positiva, porque você está realizando seu desejo da maternidade ou da paternidade e também está dando a uma criança uma oportunidade de ter uma família, mas infelizmente no Brasil o processo não é fácil, tá bom? Gente, é isso que eu queria contar para vocês. Quem tem a curiosidade, né, quem tinha a curiosidade de conhecer não apenas a parte prática do processo, mas também os aspectos emocionais envolvidos, essa foi a nossa experiência. Só para que alguém ficou curioso, depois que a gente teve o Gabriel, a gente ainda continuou algum tempo na fila, quase um ano, mais ou menos na fila, até que a gente tomou a decisão que não tinha condição de ter outro filho, que ia ser um só mesmo, e aí a gente fez uma petição pedindo para sair da fila da adoção. Mas nesse período todo que a gente ficou, a gente não foi chamado para conhecer nenhuma criança, tá? Depois dessa etapa, né, que essa pessoa tá lá na fila aguardando, ela é chamada, chega uma criança no perfil dela e tá na vez dela, ela é chamada, tem um período de adaptação com a criança na casa dela, as assistentes sociais acompanham todo esse processo de adaptação e passado esse período de adaptação, tudo dando certo, aí sim é emitido o documento da criança como registrando ela como filha daquela pessoa, daquele casal, tá? E aí sim todos os direitos para aquela criança estão garantidos a partir daquele momento, tá? Enfim, era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também de acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, trazer suas sugestões de assuntos, a gente está sempre aqui aguardando o contato de vocês. Tchau, gente, até a próxima!